Provavelmente algum dia da sua vida você já se encontrou em uma situação onde ir embora era a opção mais fácil. Só simplesmente dar as costas e continuar a sua vida, já que enfrentar alguns problemas geralmente é muito difícil. Mas você enfrentaria todos esses problemas por alguém? E aí, eu sou o Luna e eu queria trazer para vocês um pouco dessa jornada que eu fiz sobre um dos jogos que eu mais queria jogar. Senhoras e senhores, bem-vindos a Firewatch. O ano é 1975. Nós conhecemos a Júlia. Infelizmente estamos um pouco bêbados e isso dá coragem pra gente chegar nela. Qual. Qual é o seu curso? Biologia evolutiva. Eu sou professora. Legal. Qual o seu? Toxicologia? Isso foi um insulto? Sim, isso foi um insulto. Mas pra não deixar a gente muito triste, ela oferece um pedaço do hambúrguer dela pra gente. Uma semana depois, estamos namorando. Ela é simplesmente perfeita. Tudo com ela é muito incrível. Tanto que depois de um tempo, começamos a morar junto, perto da universidade que os dois frequentam. Um tempo depois, ela quer ter um cachorro. Adotamos o Bucket, um beaglezinho que deixa os nossos dias melhores. Alguns anos se passam e no verão desse ano, a Júlia pergunta pra gente: O que você pensa sobre crianças? crianças? Elas não são muito espertas ou boas com algo. Fala de nós termos um casal de idiotinhas. Isso seria muito bom. Nesse caso, provavelmente deveríamos nos casar. Eu gostaria disso. Essas crianças vão ser bastante encrenca. Provavelmente é melhor seus pais sejam casados. No ano seguinte, numa quinta-feira muito específica, estamos esperando a Júlia chegar em casa depois de 4 horas que ela não dá sinal de vida. A gente fica muito preocupado e muito irritado com isso, mas ela só chega depois que a gente já tá na cama. Ela não tá tão bêbada, mas ela claramente estava se divertindo. A gente briga e quando ela se deita, a gente já tá muito bravo e chama ela de idiota sem consideração. Ela manda a gente se fuder e parar de ser tão criança. Ela sabe que a gente tá falando sério, e isso fere os sentimentos dela. Em 81, ela ainda gosta de desenhar, e muito. Geralmente desenha algumas plantas da pesquisa dela. Ela desenha todos os lugares que a gente vai. Ela decide então desenhar a gente. A gente faz uma posezinha imitando uma modelo da Victoria's Secret que fica realmente muito engraçada. E a gente curte passear bastante com o Bucket à noite para dar uma animada. E nesse dia, tá rolando um tipo de festival na cidade. Ele atrai várias pessoas de vários lugares para nossa cidade, mas uma dessas pessoas tenta atacar a gente com uma faca. Infelizmente o Bucket é chutado e a Júlia entra em desespero, tanto que ela não consegue nem falar direito, de tanto que ela tá nervosa. Arregaçamos o cara que tentou atacar a gente na porrada. Infelizmente a gente é machucado no processo. A gente dá uma choradinha, mas tá tudo certo. A partir daquele dia, a gente não anda mais por ali. Os planos de ter filhos são adiados por conta do trabalho. Ela agora tem que se mudar pra Yale pra continuar trabalhando. E a gente realmente não tá muito afim disso. Depois de uma conversa meio difícil, a decisão é que ela volte pelo menos 3 vezes por semestre pra visitar a gente. É difícil, mas pelo menos vai dar certo. A Júlia é mandada pra casa em licença remunerada por conta de um episódio. Ela surtou com um colega de trabalho dela por ter pego os seus livros da sua pesquisa. Ela não se lembra de ter emprestado eles há 2 dias antes. Essa situação instiga a gente a levá-la no médico e o pior, infelizmente, é dito pra gente. Ela tem a possibilidade de estar sofrendo de demência precoce com apenas 41 anos. A gente decide manter isso em segredo pelo menos agora. Uma semana depois, ela volta para a universidade. Em 87, a doença piora. Ela não consegue nem lembrar das coisas da aula dela. Ela dirige até a cidade vizinha, sem nenhum motivo aparente, e tem que ser levada para casa pelos policiais. Ela então é mandada para casa em licença médica permanente. Em alguns dias, nós temos a Júlia, que chama a gente de idiota, e seus filhos não nascidos de idiotinhas. Em outros, temos uma estranha. Finalmente a hora de contar para a família dela chegou. Eles ficam arrasados e começam a fazer viagens de ida e volta da casa deles na Austrália para visitá-la. E ela piora. Em 1988, a gente tem que passar os dias seguindo a Júlia pela casa, contando os segundos entre as 2 visitas semanais do enfermeiro. Eles sugerem pra gente levá-la para um asilo, um lugar com uma estrutura melhor para ela. Depois de muito ponderar, provavelmente essa é a melhor opção. A família concorda e
conseguem achar um lugar muito bom pra ela, que dá pra gente ir até lá pra ver ela todos os dias. A irmã dela também se muda pra cá e ela visita a Júlia todos os dias. Ela até compra uma máquina de escrever pra gente, já que a gente não vai ir pro psicólogo pra conversar sobre isso. Meses depois, o Bucket morre e a Júlia nem se lembra dele. Ela leva mais ou menos 1 minuto pra perceber que a gente tá ali. Então, o verão se aproxima e uma proposta de emprego parece interessante. Chegando no final dessas trilhas, a gente consegue ver de longe a torre de vigia. Subimos nela, ligamos as luzes e um rádio começa a tocar com uma voz que a gente não conhece. Ela se apresenta como a Delilah, uma das personagens que mais vai falar com a gente no jogo. Basicamente a única que vai falar com a gente também, então. Ela fala muitas coisas com a gente, tenta puxar um assunto, faz até umas perguntas diferentes, mas a gente não dá muita bola e tenta desligar o mais rápido possível. Estamos cansados depois de um dia inteiro, ou quase 2, tentando chegar ali, então é melhor a gente dormir. Começamos verdadeiramente o primeiro dia agora. Infelizmente a gente dormiu muito, e já são quase 6 horas, então a gente só consegue fazer poucas coisas na luz do dia. A Delilah liga pra gente, pra poder conversar sobre alguma coisa, e ela vê alguns fogos de artifício sendo soltos perto da nossa torre de vigia. Ela então pede pra gente dar uma olhada e pedir o pessoal parar de soltar isso. O caminho pra lá é bem bonito, já que basicamente esse jogo é um Walk Simulator, o cenário tem que compensar muita coisa. Então, andar por aqui é uma experiência muito boa. Eu tô acostumado a jogar jogo de FPS putaria louca. Eu olhei pro chão e eu ia colocar um spray. Eu até cliquei o T assim. Chegando perto do lugar, a gente consegue ver várias cervejas vazias jogadas no chão, mochila, roupa, por algum motivo, espalhada no chão. E quanto mais perto a gente chega do lugar, mais roupa íntima a gente consegue encontrar, como sutiã e calcinha. Bota nos peitos. Eu faria isso. E chega lá de Chegando finalmente no lago, a gente consegue ver 2 sombras ao longe ali numa pedra no meio do lago, conversando, algo do tipo, enquanto um som muito alto tá tocando ali na beira da praia. A gente fala com as meninas, que são claramente peladas, a gente conversa com elas, falando pra elas que elas têm que ir embora porque isso aí tá errado. Meio paia, né? Ficar jogando fogos numa floresta que pode pegar fogo. Elas xingam a gente vai embora, confisca o rádio, junto com muitas cervejas e um whisky irlandês, porque o homem é de ferro, né? Vou guardar pra depois disso aqui, caramba, você é louco. E vamos embora. Voltando pra torre, a gente acha meio que uma caverna, que dentro dela tem tipo um portão trancado. Não tem como a gente trancar ele, já que essa chave a gente não sabe onde que tá, e perguntando pra Delilah, ela fala que não tá realmente perto. Então a gente meio que desiste. Continuando a nossa trilha pra torre, a gente vê um certo alguém estranho. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Perguntamos pra Delilah quem é esse cara, ela não sabe quem é, talvez seja só nossa imaginação. Chegando no pé da torre, a nossa máquina de escrever foi jogada de lá de cima e tá lá na frente da escada. A gente entra um pouco em desespero e sobe correndo o mais rápido possível. Chegando na porta, a gente vê que a nossa janela foi destruída, os nossos lençóis foram roubados e tudo foi revirado. Talvez tenham sido aquelas meninas, mas não temos certeza. Eu acho que é melhor a gente dormir agora pra... não sei, resolver isso amanhã. Acordamos bem mais cedo do que o outro dia e já temos muita coisa para fazer. Talvez algo na comunicação da Delilah com o pessoal do exterior desse parque não tá funcionando. E a gente tem que ir lá ver o que aconteceu. Ela diz mais ou menos onde que é o lugar e a gente consegue chegar lá. Claro, a gente não vai consertar nada. A gente só vai ver o que tem ali para poder avisar para ela. No caminho, a Delilah tenta puxar um pouco de assunto com a gente sobre a nossa vida fora daqui. A gente tenta desviar do assunto falando sobre qualquer outra coisa, já que a gente não quer falar sobre aquilo ainda. Chegando onde talvez o fio tenha se rompido, dá pra ver que temos algumas cervejas vazias no chão e uma calcinha com "Vai pro inferno" escrito bem grande na parte de trás dela. Então eu acho que realmente foram aquelas meninas. Contatamos a Delilah, damos a localização certa pra ela e ela tem uma ideia, já que ela ficou bem puta por causa dessas meninas. Que tal a gente assustar essa rapaziada aí pra elas aprenderem um tipo de lição?
Vamos andando até nossa torre para ver se a gente consegue encontrar algum tipo de vestígio de alguém fazendo um acampamento aqui perto. E encontramos um rastro de fumaça ao longe ali, que a Delilah nos dá a localização exata para onde que a gente consegue ir. Não exata, né? Mas ali perto. E também conseguimos encontrar um certo bondinho que leva até o setor da Delilah. Mas parece que ela não quer ver a gente agora. Está trancado. É principalmente para emergências. Na verdade, eu nunca usei isso. Socorro! Meu Deus, é uma emergência. Ah, sério? Sim, eu tô vendo um tornado. Eu tenho que sair daqui. Um tornado no coração das montanhas rochosas. Continuando nosso caminho até essa trilha de fumaça, a gente consegue achar uma mochila meio abandonada com uma câmera descartável com algumas fotos que ainda dá para tirar e algum tipo de equipamento dentro dela e um tipo de identificação. A gente fala o nome da pessoa, o dono da mochila, Brian Goodwin, e a Delilah ela fica meio esquisita. A gente pergunta quem foi esse cara, se fosse um amante dela ou não. Ela diz que na verdade foi uma criança que ela cuidou durante um tempo, há 3 anos atrás, que ela tinha um afeto muito especial por ela. E que ele só sumiu do nada junto com o pai dele, o Ned Goodwin. Mas não um sumir de desaparecer, mas parece que eles pararam de frequentar este parque, sabe? Só que ela nunca recebeu um tchau ou algo do tipo, algum tipo de despedida da criança. Então é só uma memória afetiva muito forte pra ela. A gente pergunta sobre o pai dele e ela fala que esse cara era meio esquisito, tinha PTSD, que é estresse pós-traumático. E ele era um cara meio estranho, não era uma pessoa muito boa, ela não gostava muito dele. A gente consegue encontrar um lugar onde essas meninas talvez estivessem acampando. O lugar tá todo destruído e com um papel em cima, assim, da cabana. Caro psicopata, espero que você esteja feliz pra caralho. Estamos indo embora e vamos procurar a polícia ou algo do tipo e contar a eles sobre como você estava nos espiando no lago e depois veio e destruiu nosso acampamento e todas as nossas coisas. Ah, e roubar calcinhas é nojento. Você provavelmente é um assassino demente do caralho e com certeza vai para a cadeia. Espero que tenha valido a pena ser idiota por causa de alguns fogos de artifício. Canalha. Dear Psycho. E o desespero, ele se instala um pouco aqui. A gente acha que pode ser até preso, mas talvez não, né? O dia 3 se inicia e a gente já tá tendo que consertar a porra da janela que foi quebrada aquele dia. Já que, pelo fato de a gente não conseguir se comunicar com o pessoal lá fora, não tem ninguém pra consertar. A Delilah liga no nosso rádio e faz uma pergunta intrigante. Henry, como você se parece? Por que você tá me perguntando isso? Aqui ela meio que faz um questionário sobre a gente, perguntando como que a gente é. E após esse interrogatório e o conserto da janela, a gente pede mais tarefas pra ela. Mas ela diz que tá tudo muito tranquilo. Então ela vai ligar pra ele quando tiver coisa pra fazer. 6 dias se passam e a gente tá sentado numa pedra observando o entardecer. Enquanto come um lanchão bem servido. A Delilah liga pra gente e fala algumas notícias ruins. Que 2 garotas desapareceram recentemente em algum lugar e elas só desapareceram. E ela acha que essas garotas foram aquelas que a gente viu da última vez. Ela começa a perguntar se a gente deve falar pra polícia sobre isso ou não. E a gente acha que não, já que talvez nem sejam as garotas, sabe? Mais alguns dias se passam, e dessa vez um pouco mais, e a gente acorda no meio da noite. A Delilah tá ligando pra gente, chamando a gente no radinho. A gente pega o rádio, a Júlia começa a falar com a gente. A gente começa a conversar com ela. É uma conversa normal de um casal. A gente desliga e volta a dormir, como se nada. Todo mundo precisa sobreviver, certo? E a Delilah sabe disso. Então ela deixa alguns suprimentos numa caixa de suprimentos que fica ali perto da onde que a gente achou o bondinho dela. Mas é claro, tem o nosso e de mais outros vigias, então a gente tem que pegar o nosso. As conversas continuam entre os dois, algo mais de boa, já que eles estão trabalhando já faz mais de um mês. E a Delilah pergunta do nada. Ei, então... quem é Jules? Peraí, como ela sabe esse nome? A gente nunca falou da Júlia pra ela, principalmente desse jeito. E ela revela que há 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente ligou pra ela no rádio e começamos a falar sozinhos, como se estivéssemos falando com outra pessoa. E o nome Jules apareceu nesse diálogo. Com quem a gente conversou naquele rádio não foi a Júlia, foi a Delilah, só que a gente tava meio que alucinando, sabe? E já que agora meio que a gente teve que assumir quem é a Júlia pra ela, a gente decidiu contar quem foi e quem é a Júlia.
ela fica meio estranha, como se, tipo, fosse algo muito pesado, realmente algo muito pesado, e deixa a gente por um tempinho. Mas antes dela desligar, ela fala a seguinte frase: a família dela já tá ajudando ela, e tá na hora de você começar a se cuidar também. Eu sei, o vídeo tá bom, mas a gente precisa de uma pausinha pros comerciais. Ultimamente ando meio cansado de comer as mesmas coisas, véi. Adoraria variar a comida de amanhã. Não se preocupe, com nutrientes mais do que o suficiente para te manter satisfeito durante o dia inteiro e uma pitadinha dos melhores chuglarais de toda a galáxia, eu venho aqui te apresentar o Glanditos. Acabou a minha fome! Ai, como eu tô tão satisfeito! O Glanditos não é recomendado caso você seja alérgico a ovos de grão Bangkok. Agora vamos continuar. Mais dias se passam e um puta de um incêndio começa. A Delilah liga pra gente não muito preocupada, o que foi meio estranho, porque é um incêndio. E dá pra entender também, a gente não tem muito o que fazer, é um puta de um incêndio, não tem como a gente apagar. Então a gente tem que chamar, tipo, a segurança florestal. Ela então explica que os vigias daqui têm um costume de colocar nomes em incêndios. E a gente tenta colocar o nome da Delilah nesse incêndio. Ela acha isso bonitinho e fala que é melhor não colocar o nome dela, mas talvez o segundo nome, que é June. A gente continua conversando com ela sobre bebidas enquanto vê o incêndio ali rolando. A conversa começa a escalar pra algo meio esquisito. Não converso tanto com os vigias quanto converso com você. Não da mesma forma. Eu sei que provavelmente já faz algum tempo que você não se conectou com alguém do mesmo jeito que nós. Não quero deixar isso pesado, mas tem sido muito bom. Eu queria estar aí. Muitos outros dias se passam e tá na hora da gente pescar um pouquinho. Pelo menos a gente tem que se divertir um pouco aqui, né? E já que estamos indo para um lago, a Delilah pede pra gente investigar algumas pegadas de urso, porque talvez tenha um puta de um urso mega aterrorizante aqui perto nas redondezas. Chegando perto do lago, bem na beirada assim do lago, tipo uma praiazinha, a gente encontra uma prancheta com alguns papéis com anotações. Além dessas anotações, nossas conversas com a Delilah, meio que escritas todas ali, como se a gente ou a Delilah tivesse escrito isso. A gente reporta pra Delilah, ela acha esquisito, mas enquanto a gente tá conversando com ela, a gente ouve um barulho de uma madeira quebrando, um galho quebrando. A gente vai até esse lugar e isso acontece. Ai, caralho, que susto. Ai, que susto! Antes da gente receber essa porrada, a gente encontra um papelzinho no chão, mais informações, que tá escrito algo sobre uma estação Wapiti. A gente pede pra Delilah explicar pra gente o que é essa estação Wapiti, mas ela não conhece. Mas ela acha que é sobre a Wapiti Meadow, que é tipo eu não sei o que é, mas é um lugar nesse centro natural aí, tá ligado? Perto de uma cerca gigante que a gente viu há muito tempo atrás, quando a gente foi atrás daquelas meninas. Seguindo essa cerca que a gente tinha visto antes, a gente consegue achar uma portinha ali, meio escondidinha. A gente tenta quebrar o cadeado para poder tentar invadir o lugar, mas infelizmente ele é muito forte, ou felizmente, e a gente não consegue entrar. E uma das ideias que a própria Delilah dá pra gente é ir até o lugar onde que teve o incêndio de June e pedir ajuda pros bombeiros para poder quebrar aquela porta. Enquanto a gente tá indo pra essa queimada, a Delilah liga pra gente e parece que essa situação tá acontecendo apenas e exclusivamente com a gente e com ela. O que deixa tudo bem mais estranho. E novamente ela volta com o assunto dos Goodwins, que o Brian ficaria muito assustado com tudo isso e tal. E a gente fala pra ela, ó, tá tudo bem. Ele provavelmente tá no ensino médio agora, aproveitando as férias de verão dele. Então, mano, não se preocupa. O pai dele provavelmente iria ajudar ele, se isso tivesse acontecendo, então tá tudo bem. Ela tenta se acalmar com isso, mesmo que ela parece meio cabreira, com um pé atrás, mas ela tenta se acalmar. Chegando naquela queimada controlada, realmente o incêndio de June foi devastador. Acabou com muita vida ali, sabe? Parece que ele fez um caminho certinho pra gente chegar no acampamento. Lá, a gente não encontra ninguém. Só uma armadilha de urso e algumas cabanas destruídas de queimada. E também alguns arquivos sobre uma tal estação de pesquisa que a gente também não sabe o que é. A gente pergunta pra Delilah, ela também não sabe, o que é muito estranho, já que ela tá aqui há, tipo, muito tempo, mais ou menos 13 anos, então por que ela não saberia? E também achamos um machado, que é perfeito pra gente poder
quebrar aquela porta. No caminho, a gente fica se perguntando, pô, como que o cara ou a mina, não sei, que conseguiu abrir essa nossa conversa, transcrever ela de algum jeito. Enquanto a gente tá conversando com a Delilah sobre isso, tem uma interferência e a gente consegue ouvir uma tosse. A Delilah pergunta pra gente se a gente ouviu algum tipo de tosse ou não, e a gente diz que não. Ela meio que se desespera um pouco, fala pra gente voltar pra nossa torre de vigilância e fica lá com as portas fechadas até ela ligar. No dia seguinte, a gente não tem notícias dela desde a hora que ela desligou o rádio. A gente tenta ligar pra ela, mas ela não responde. Mas parece que, depois de insistir muito, ela liga pra gente como se nada tivesse acontecido. E ela tá até feliz demais. E ela fala sobre esse papel que é um catálogo floral, que basicamente serve pra gente poder entender o bioma do lugar e quais árvores ficam em tais lugares. Ela tenta fazer um tipo de código pra gente poder entender o lugar que a gente tem que ir de acordo com a árvore que ela falou. Chegando lá, a gente meio que já tá com o radinho desligado, porque ela desligou pra gente não ter que se falar e não ser ouvido. A gente consegue achar uma caixa de suprimentos que ela deixou um novo radinho sem estar grampeado ali pra gente conseguir conversar. A situação tá muito bizarra e meio preocupante, então uma crise de ansiedade meio que acontece ali, uma crise de pânico, mas a Delilah ela consegue acalmar a gente. E a partir daqui, a gente já começa a nossa reta final. Chegando no portão que a gente tinha que quebrar a fechadura, junto com aquele machadinho, a gente quebra a parada, começa a adentrar naquele lugar e é muito estranho. Porque tem tipo umas torres de rádio, uma mini base onde que tem informações sobre a gente, que nem a Delilah e nem a gente sabe sobre ela. Então, tipo, eram muitas coisas, muita parada acontecendo e muito estranho. A gente consegue achar também um receptor de onda de rádio, que é bem bizarrinho, que fica pitando pra caralho ali, que é basicamente o que vai ajudar a gente a achar algumas coisas no mapa agora. A Delilah fica puta pra caralho com essa situação, tipo, estressada demais, e ela quer queimar tudo. Ela pede pra gente fazer isso, a gente dá uma conversada com ela pra mostrar que não vai valer a pena, que talvez essa queimada que a gente fizer vai cagar o parque todo, e ela entende que, tipo, não tem a ver e é melhor deixar essa porra de outro jeito. Saindo dali, a gente olha pra trás e acontece a pior merda que tinha pra acontecer. De algum jeito, tudo ali começou a queimar. Tudo que tinha ali já era, só que a queimada começa a se alastrar. Como se, tipo, alguém estivesse esperando só pra gente sair dali pra poder queimar tudo e queimar todas as provas. Algumas horinhas depois que a gente conseguiu voltar pra nossa torre de vigia, a gente recebe um sinal. E naquele dispositivo de sinal de onda de rádio, a gente vai atrás dessa parada, a gente chega lá, tem tipo um alarme de armadilha, o alarme toca, a gente toma um susto da porra, na verdade. Tem uma mochila ali, dentro dessa mochila tem equipamento de acampamento, algumas roupas e um conjunto de chaves que talvez seja daquela porta de dentro da caverna. Então a gente decide ir explorar isso depois. Voltando pra nossa torre, a gente tem um certo diálogo bizarro. Bem, você está de volta à sua torre. Talvez você precise de uma bebida também. Eu não tô na minha torre. Estou olhando para um homem de pé na sua torre. Não é você? Não sou eu. Ai, meu Deus! Corre! A gente sobe a torre num puta desespero, a gente chega na porta e a gente encontra um radinho. Não tem nada zoado, só o radinho ali colado na porta. A gente ouve e é basicamente a nossa conversa com a Delilah meio que fragmentada, como se a gente tivesse colocado fogo naquele lugar lá e tal. A Delilah fica desesperada, puta pra caralho, com essa situação toda. A gente tenta acalmar ela, mas ela ainda tá puta e desesperada pra cacete. O dia 78 começa com uma notícia muito estranha. Alguém enviou um tipo de mensagem pra central lá e falou que um tal de Henry da Two Forks, que no caso seria a gente, mandou uma mensagem anônima lá falando que a Delilah sabia quem fez esse incêndio. E a Delilah acha que foi a gente, mesmo a gente falando que não foi. A gente tenta dar uma explicada, ela vai entendendo aos poucos, mas ela tá com medo da gente trair ela. A gente diz que não vai, que isso é impossível, já que a gente tá nesse barco com ela também. É um negócio meio estranho, não sei se ela confiou nisso que a gente disse ou não, tá ligado? Eu espero que sim. Finalmente, indo investigar aquela caverna, aquele molho de chaves realmente era pra porta. A gente abre ela, dá uns passos e a porta se fecha e tranca atrás da gente, como se alguém tivesse fechado ela mesmo. A gente dá uma vasculhada ali, a gente vê um sapato
sozinho, isolado ali do nada, muito estranho, e dá um pouco mais de medo do que pode ter acontecido ali. A gente consegue sair, felizmente, e nisso a gente tem a ideia de voltar pra poder, sei lá, buscar algum tipo de equipamento pra poder descer ali e ver o que aconteceu na caverna. Mas a gente encontra um mini forte ali, a gente descobre que ele é do Brian Goodwin, que antes ele ficava escondido ali quando o pai dele, sei lá, tentava fazer uma coisa com ele, algo do tipo, ele se escondia ali pra ser feliz e ser criança, tá ligado? Tanto que lá tinha fichas de RPG, tinha desenhos que ele tinha feito pro forte, tem muita coisinha ali, tá ligado? Tem até lição de casa dele antiga. E tipo, dá pra ver que nesse forte as coisas ainda estão acabadas, ele tava terminando a parada. Então é meio estranho, tanto que te acha uma mochila com alguns equipamentos de escalada ali, sabe? Que é os equipamentos que a gente precisava pra descer a caverna. Voltando pra caverna, a gente desce aquele lugar e uma das cenas mais fodidas desse jogo aparece. Meu Deus do céu, amor. O que foi? Oh, God. You're Brian Goodwin. Boca travou É o Brian Goodwin, o amigo do molequinho do Ned. Merda! Eu não tô conseguindo ver nada porque travou meu Discord. Tá, pariu. You fell. Não consigo ver. Infelizmente, Brian Goodwin nunca voltou pra casa. Ele morreu ali. E essa é uma das partes mais pegadas de todas. O problema é, o que aconteceu com o Ned? Onde caralho está esse cara? A gente tenta contar pra Delilah isso, só que é uma situação bem difícil. Ei, acho melhor você se sentar. Eu estava sentada esse tempo todo. Eu sempre tô sentada. O que foi? A única coisa na caverna era um corpo. Um corpo? Que merda. Delilah, é o Brian Goodwin. Ver ela devastada desse jeito dói um pouco no coração, sabe? Ela não quer conversar muito sobre isso, então ela diz que pelo menos a gente vai ir embora amanhã. O último dia finalmente chega e a gente já tá empacotando todas as nossas coisas. Uma notícia pior ainda chega pra gente, que a gente descobre que os 2 incêndios se fundiram e agora tá dando muita merda. A gente recebe mais um sinal daquele dispositivo de ondas de rádio e não dá pra se segurar. A gente sabe que o lugar tá perigoso pra caralho pra andar por causa do incêndio, mas a gente não quer saber, a gente vai atrás da parada. Chegando, a gente encontra um rádio com uma fita dentro e um fonezinho. A gente coloca pra ouvir e eu vou deixar vocês ouvirem ele, beleza? Oi, Henry. É melhor você encontrar isso antes que tudo queime. Temos causado muita dor de cabeça um pro outro. Agora eu preciso procurar um local que seja tão apropriado pra viver quanto aquele que você tá prestes a encontrar. Você vai entender quando ver. Não pode me culpar por ficar de olho em você. Não depois de esbarrar em você em maio, perto da caverna, pelo amor de Deus. Eu tô aqui há 3 anos. Mantive um lugar aconchegante. Os invernos são rigorosos e eu fiquei sem livros, mas instalei aquela antena. E Delilah, ela é um disco que você não precisa virar. Eu meio que entendo porque o Brian gostava dela. Cerca de uma semana atrás eu parei de me preocupar que você descobrisse alguma coisa e foi aí que foi tudo pra merda com vocês dois. Vocês não sabem de nada sobre ter filhos, beleza? Ninguém sabe de nada. Não é como Andy e Up caminhando até o lago pra pescar toda tarde. Não é como Mayberry. Você precisa saber que eu não matei ele, beleza? A gente tava escalando. Eu tava ensinando ele. O Brian era ignorante pra fazer qualquer coisa. Ele simplesmente não cravou a porra da âncora da forma certa. Sabe, eu pensei em voltar. Ter que responder perguntas e enterrá-lo, mas não vi o motivo. Não vem me procurar. Eu sinto muito pela sua esposa. O Ned foi um filho da puta, negligente pra caralho, que simplesmente não conseguiu arcar com as próprias consequências dos seus atos. E agora tá aí, foragido, e a gente não tem o que fazer, não tem como ir atrás dele. A gente conta isso pra Delilah, ela fica puta pra cacete, tá ligado? Muito, muito puta. O problema é, a gente não tem tempo de ficar puta, a gente não tem tempo de ficar triste ou mal. A gente tem que ir embora daqui. Tá um puta do incêndio, a gente tem que ir embora. A gente vai indo pra direção do helicóptero que a gente tem que pegar, que a Delilah disse pra gente pegar.
que fica perto da torre de vigia dela. Então, tipo, talvez vá vê-la pela primeira vez. A gente chegando perto, ela diz que talvez não vai esperar a gente chegar, que ela tem que ir embora logo. A gente pede pra ela só esperar um pouquinho, que a gente tá chegando. Ela reluta, mas ela diz que vai esperar. Mas quando a gente chega lá, não tem ninguém. E ela já foi embora em um dos helicópteros de resgate. E não cumpriu o que disse. A gente entra dentro da torre de vigia dela. A gente vê como que era o lugar que ela ficava. Vemos algumas roupas, o desenho que ela fez pra gente, que é até que engraçadinho, tem algumas referências do que a gente faz no jogo. E a gente liga o radinho, no caso a estação de rádio dela, pra ver se alguém responde. Ela responde. E ali se inicia a nossa última conversa com ela. A gente reclama que ela não tava ali, não esperou a gente avisa que tá brava pra cacete. E ela diz que não conseguiu esperar mais. As conversas vão se estendendo. Ela diz sobre um certo interrogatório que a gente vai ter que fazer, porque aconteceu uma puta merda do caralho, então a gente vai ter que responder algumas perguntas. E ela diz que nunca mais vai voltar a trabalhar ali, mesmo que ela tenha passado anos trabalhando. Não é mais o objetivo dela trabalhar naquele lugar. E ela diz o seguinte: vamos fazer o seguinte. Por que você não escolhe por mim e eu escolho por você? A gente fala o que ela deveria fazer, que é voltar pra Boulder com a gente, mas ela diz que não tem a ver. Basicamente dizendo que tem outros objetivos pra fazer e que a gente tem que ir atrás da Julia. E a gente acha que é pra poder enfrentar o que a vida tem pra oferecer pra gente. A gente fala que... ok, né? Não tem o que fazer, a gente vai atrás dela. Porque a gente não pode viver só no passado. A gente tem que enfrentar o que tá na frente também, sabe? E você saiu pra deixar suas memórias pra trás e elas estão bem aí na sua frente. Eu preciso seguir em frente. Não espero que você saiba como é isso, mas preciso encontrar uma maneira de seguir em frente. Algo pra fazer. Eu estou falando sério, Henry. Boa sorte. Obrigado. Tchau, Hank. A conversa acaba ali, o helicóptero chega, a gente se despede dela pela última vez. E esse é o final de Firewatch. A conclusão é de que tantas quebras de expectativas, uma em cima da outra, me fez refletir que a vida ela não para. E também que a gente tem que seguir em frente apesar das coisas e sentir a sua dor. Eu acho que o Henry precisava sentir a dor dele, precisava sentir o luto, precisava sentir as coisas que ele estava sentindo pela Delilah. E também a quebra de expectativa com a Delilah também. A gente sobe e desce na vida o tempo todo, e é isso que o jogo traz. E eu acho que a lição que fica do jogo realmente é: se erga, por mais que tenha quebras de expectativas. Por mais que tenha obstáculos na sua vida, infelizmente ela não para. Ela pode te trazer obstáculos, mas ela continua. O tempo não para. Ou seja, rapaziada, vamos continuar vivendo, tá bom? Mesmo que a gente se foda bastante, a gente ainda tem muita coisa pra viver, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Valeu aí pra quem assistiu, tá ligado? Tchau. Um beijo na boca de todos vocês. Se cuidem. Bebam água, pelo amor de Deus. E- Não e queiram dá ter like. pedra no rim. Dá like, por favor, dá like no vídeo, se Dá inscreve. like, senão vai cair o dedo. E é isso, tchau. Mua.